Olá a todos e sejam bem-vindos a mais esse Lamélio Guia. Agora adentrando a tempos fora do tempo, onde vamos explorar o primeiro mitema da super história: divinização, demonização. Esse vídeo que você está assistindo agora é de grande importância, não só porque a tese de Jeffrey Kripal tem completa sintonia com o canal, mas também por ser finalmente o momento em que nos aprofundamos nos mitemas da super história, um a um. Caso não saiba, viemos desenvolvendo esse assunto em diversos vídeos, então você pode preferir assistir na ordem de lançamento na nossa playlist sobre super história. Mas não se preocupe, ainda assim esse vídeo pode ser compreendido sozinho. Aí depois você confere os outros, é claro. Não se esqueça também de nos dar uma força com essas ações simples que não vão te custar nada. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sino das notificações. Assim, você não só ajuda, como vai estar cada vez mais sendo parte disso que estamos fazendo, que é, sem medo de exagerar, algo que você não encontra em nenhum outro lugar. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para começar, vamos relembrar do que se trata a super história, para religar a memória de quem já sabe ou para contextualizar quem começou por esse vídeo. O professor e escritor Jeffrey Kripal defende, e na verdade evidencia, que a cultura pop americana tem sido construída pela variação de 7 mitemas, como se fossem notas musicais, que se combinam e se reconfiguram numa mitologia moderna. Estamos falando, vejam só, da história acima das histórias, uma super história, tanto em sua natureza acima das narrativas, como em seu papel espiritual, que é justamente elevar a humanidade como no passado fizeram as religiões tradicionais. Os 7 mitemas são abordados numa ordem cronológica que avança, mas não degenera, desde os mitos tradicionais até o cenário futuro que nos aguarda se pudermos ler a super história e entender quem somos dentro dela. Mas comecemos pelo passado. Hoje você vai nos acompanhar num mergulho para dentro do primeiro mitema, e ele vai ser importante para entender os seguintes, já que eles são facilmente rearranjados e compartilham conexões fundamentais. Divinização e demonização. Esse mitema trata basicamente da ideia de que podemos barganhar com entidades paranormais, pedir bênçãos em proteção a entidades benignas, subornar entidades malignas para que não nos destruam e até mesmo negociar a destruição de outros. Esse mitema é tão intrínseco à experiência humana que fica óbvio porque ele é o primeiro dos 7, né? Os gregos já solicitavam, agradeciam ou apaziguavam os deuses com oferendas regulares, assim como os hebreus estavam há uns milênios atrás, sacrificando animais, às vezes pessoas. O mesmo podemos dizer de outras religiões por toda a história. Tudo isso para estabelecer ou evitar o contato com as forças divinas e demoníacas, vindas ou habitando algum outro lugar, como o céu, o Monte Olimpo, os próprios astros, as profundezas inacessíveis e por aí vai. Essa informação é importante pelo seguinte motivo. Essa noção de um outro lugar habitado pelos seres divinos, assim como os mitos de paraíso perdido, a exemplo de Hiperbórea dos gregos e o Éden dos hebreus, são a semente para o segundo mitema, o da orientação, do Somewhere Else, um outro lugar melhor que aqui. Vocês perceberão que cada mitema carrega a semente do mitema seguinte. Mas voltando para o conceito de divinização e demonização. Como ele aparece na cultura ocidental dos últimos séculos? Tenham em mente que sim, a superhistória começou juntamente com a humanidade e podemos percebê-la evoluindo ao longo de toda a história conhecida. Porém, esse mitema não ficou no passado. Os mitemas, todos os 7, estão presentes simultaneamente na cultura pop americana. Afinal, o conceito de superhistória é desenvolvido como uma análise da estrutura da cultura pop americana, o que revela como toda a carga cultural humana deságua nisso que muitos veem como apenas lixo, cinema, rock, quadrinhos, ficção científica. Então, repetindo a pergunta, como esse mitema aparece na cultura ocidental dos últimos séculos? A resposta é fácil de conseguir. Veja, por exemplo, o expressionismo alemão, que impacta profundamente o Ocidente e nunca deixou de ser uma referência para Hollywood. Entre os primeiros filmes temos uma adaptação de Fausto, com a presença do demônio Mefistófeles, que nunca mais saiu das veias da cultura pop, se tornando inclusive um personagem da Marvel. Temos também o Anel do Nibelungo,
contando sobre o antiquíssimo herói nórdico, ou seja, conectado à religiosidade germânica. Também, e ainda mais conhecidos, temos M, o Vampiro de Düsseldorf, e o Nosferatu, que desde 1922 também é onipresente na cultura pop, direta ou indiretamente. Vampiros são um tropo mitológico muito antigo e que estão em incontáveis folclores. E se você busca sobre a história de Drácula, que remonta a alguma data perdida no tempo, temos esse mito fundido de forma inseparável à cultura católica romana, sendo inclusive um pacto com o diabo que teria dado origem ao vampiro lendário. Veja, aqui eu tô falando só do começo do cinema na Alemanha no início do século XX. Mas esse mitema, mesmo tendo sido gradualmente enfraquecido socialmente com o recuo da religião como influência na vida das pessoas, seguiu surgindo na cultura pop. Nos quadrinhos temos ressurgimentos marcantes dessas temáticas, literalmente de todos os mitemas, mas mantendo o foco no primeiro, temos o Doutor Estranho entrando em conflito com forças diabólicas. Temos nos quadrinhos pulp maravilhosas histórias de terror com demônios, bruxas, de cultura cristãs ou pagãs milenares. E caso você não tenha entendido isso perfeitamente, vamos esclarecer. Encontrar esses mitemas ao longo da nossa história do último século não é um estudo de religiões comparadas ou algo do tipo simplesmente. Religiões comparadas é sim a base acadêmica do nosso querido Cripple, mas a superhistória transcende isso. O que estamos detectando aqui, e que vai ficar mais claro a cada vídeo dessa sequência, é o verdadeiro substrato, a verdadeira essência de toda a mitologia e espiritualidade. Não é pra gente pensar, legal, tudo isso são temáticas em comum, inspiradas na história das religiões e folclores e etc. Não. O que temos que ver é que no momento em que a vida humana muda drasticamente em relação aos antigos, essa força espiritual, religiosa, que é a imaginação, o mito, tendo vida própria, precisa encontrar uma nova forma para continuar se replicando. É um fenômeno muito similar à ideia de evolução biológica, afinal, ideias são uma forma de vida, como o próprio biólogo Richard Dawkins evidencia ao falar de meme e gene. Temos até um Lamed sobre isso, confira na descrição desse vídeo. A imaginação, essa vida em forma de ideias, de mitos, de histórias, encontrou uma, entre aspas, biosfera absurdamente fértil. E o que antes ela podia fazer nas sólidas e frias estruturas das grandes religiões, agora ela pode fazer de forma livre e selvagem, avançar e se revelar como nunca antes. E é daí que vêm os próximos mitemas, desdobramentos da superhistória que começa a evoluir da religião e segue avançando sem descartá-la. Afinal, esse é o sinal da terceira dominante de Charles Fort, a dominante da inclusão que Cripple continua e nós, como Teoses e Nova Gênesis, vamos completar. Estamos então, desde o século passado, no limiar de uma nova humanidade. Talvez super-humanidade? Bom, o fato é que vetores da terceira dominante, que não se limitam à religião ou à ciência, são necessários. Estamos aqui para sermos esse vetor. E você, pronto para a nova fase? Esse vídeo se encerra por aqui, mas estamos apenas começando com os mitemas, então fique esperto para os próximos capítulos dessa série. E falando em ficar esperto, reza a lenda que quando você dá like nos nossos vídeos você fica mais inteligente instantaneamente, e esse bônus aumenta se você comentar ou compartilhar com os amigos. Mas é importante salientar que esses ganhos só se mantêm se você for inscrito. Bom, a dica foi dada, Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.